YouTube, mas vamos começar a nossa noite de hoje com o nosso primeiro congresso contra a pedofilia e a cyberpedofilia. Quando a gente diz contra, é contra mesmo. É porque nós queremos levar conhecimento para todos vocês, para todos os pais e responsáveis, para que de forma concreta a gente consiga combater. Combater com o aprendizado. A luz do saber ninguém apaga. É essa que a gente precisa se espelhar. E no dia de hoje, com grandes especialistas na nossa noite, nós apresentamos aqui a doutora Fernanda Fernandes, delegada da DEAN, delegada titular da DEAN de Caxias, a doutora Daniele Suete, nutricionista, a doutora Kézia Tebet, psicanalista, o Wallace Lima, escritor, pioneiro da saúde quântica no Brasil, tem um trabalho gigante que se associa ao trabalho da Dani Bruno, terapeuta integrativa, onde nós vamos estar falando dos sinais, das consequências, dos tratamentos, para que vocês possam ter o entendimento que, embora a dor da pedofilia, para quem não me conhece, eu sou a Maura de Oliveira, escritora, e que passei por essa situação da vivência da violência sexual durante 10 anos, dos 6 aos 16 anos. E se eu estou aqui aos 51 anos de idade, podendo estar à frente de um trabalho como esse, escrevendo, palestrando, ensinando, é porque é possível termos um recomeço de uma vida saudável, embora tenhamos adoecido na infância. Então, nós vamos começar o nosso bate-papo, porque nós vamos levar para todos que estão assistindo, e depois esse material será gravado e distribuído para todos os nossos convidados de hoje, para que vocês possam também pulverizar todo esse aprendizado de hoje. É possível, infelizmente, uma vez que a criança passe pela violência, é possível resgate dessa felicidade plena. Então, nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje com a doutora Fernanda Fernandes, que é a delegada titular da DEAN, onde nós estamos nesse período de isolamento com um nível imenso, absurdo, isso são dados da Unicef, da ONU, da OMS, onde aumentou significativamente toda a violência contra a criança, tanto da pedofilia quanto da cyberpedofilia. Então, convido a doutora Fernanda para abrir esse nosso debate de hoje, esse nosso bate-papo gostoso, de muito aprendizado. Por que, doutora Fernanda, que a senhora acha que ampliou esse número de crianças violentadas, crianças e adolescentes? O porquê do isolamento social ter uma relação direta com o aumento da violência contra a criança e adolescente? Boa noite a todos, boa noite, Maura. Na verdade, Maura, é isso porque já estatisticamente já está comprovado que a maior parte dos abusos sexuais acontecem no interior da residência, né? Então, ou no interior da residência, ou por pessoas próximas ali, né, aos pais. Então, isso contribui com que no momento de isolamento, né, que muitas vezes os pais sequer estão em casa, porque tem pessoas que estão trabalhando, né? E eu estou trabalhando, né? Enfim, tem pessoas que saem, né? Mercado está funcionando, farmácia está funcionando, saúde está funcionando, né? E esses pais que têm que trabalhar e deixam seus filhos em casa, né? Na verdade, estão aí, né? Com risco potencializado aí de acontecer realmente esses abusos sexuais, né? Durante a pandemia, a DEAN Caxias tem feito inúmeros registros de estupro de vulnerável, né? Que é aquele estupro que a gente sabe que ocorre ali com crianças ou adolescentes abaixo de 14 anos, né, pessoas que não conseguem oferecer resistência, doentes mentais, né, pessoa com capacidade mental, né, capacidade mental reduzida, enfim, né, a gente sabe que nesse período é um período crítico, né, justamente por conta disso, né, e da pedofilia também, da cyberpedofilia, né, porque as crianças e adolescentes estão ali no computador 24 horas por dia também. Né? Então, isso também aumenta, potencializa os riscos, né? E muitas vezes essas crianças e adolescentes ficam com parentes que sequer sabem manusear, né, a internet, rede social, computador, né? E aí, né, esse risco acaba aumentando. Daí a importância do esclarecimento, da orientação, da gente ensinar, né, doutora Fernanda Fernandes? Sim, agora, certeza, se as crianças estão... é o melhor remédio. Exato. Se as crianças estão em casa, nesse isolamento, como todos nós, como é a forma, eu vou convidar a doutora Daniele Suete, que é a nutricionista, porque uma nutricionista vai falar da pedofilia, tudo está interligado,
né, doutora Daniele? E a gente observa de que forma os sinais nessa criança. Depois da doutora Daniele Suete, eu vou convidar a doutora Kézia Tebet, que vai ampliar esse horizonte dos sinais, tá, doutora Kézia? Agora, doutora Daniele, as pessoas estão em casa, as mães têm dificuldade de entender o que está acontecendo com o seu filho, quais são os sinais. E aí, qual é a forma mais fácil, aproveitando que a mãe está em casa também junto nesse isolamento, ou seja, antes os pais estão trabalhando, os pais passam um pouco tempo com os filhos, a mãe tem pouca relação aí com a criança em algumas situações, mas agora está todo mundo dentro de casa. É hora de entender, doutora Daniele, de que forma que essa mãe pode observar que o seu filho está sendo violentado, ou pelo pedófilo físico, ou pela cyberpedofilia. Por favor, doutora Daniele. Boa noite a todos, pessoal da mesa. Nessa experiência aí online, né, uma novidade para muitos aqui, inclusive para mim, né, e o pessoal que está assistindo. É importante falar, Maura, que os transtornos alimentares, eles estão diretamente relacionados ao abuso sexual, né? Existem várias pesquisas já correlacionando esses sinais que a criança desenvolve ao longo dessas experiências degradantes, conforme é o abuso sexual, e sim a desenvolver, por exemplo, os principais transtornos alimentares que nós temos hoje na literatura, né? Nós temos aproximadamente 12, 13 transtornos, mas os 3 mais comuns é a bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar. Então, quando a gente está falando que essa criança está tendo um transtorno alimentar, a gente primeiramente tem que buscar entender o porquê daquilo. Porque a criança tem a fase transitória hormonal, né, que é a fase da infância para a pré-adolescência, e isso não necessariamente está relacionado ao abuso sexual. Mas se essa criança não está passando por nenhuma modificação impactante, aí a doutora Kézia vai abordar de maneira mais aprofundada, mas se essa criança ela não está tendo nenhuma mudança bruta na sua rotina, nem mesmo na sua biologia, né, no seu organismo, ela começa a desenvolver ou transtorno da compulsão, que é você querer comer muito para se deformar, né? Você come para engordar, para talvez não ser aquele corpinho tão bonitinho, tão atraente. Não chamar a atenção do pedófilo. Exato, porque aí você não quer ter aquelas formas, né? Aquela cinturinha. Você já começa a realmente desenvolver uma compulsão alimentar para que você deixe de ser atraente, né? Numa tentativa de autodefesa. Porque muitas das vezes ela está combatendo esse abuso sexual sozinha, porque ela às vezes não tem um diálogo com ninguém dentro de casa, até porque ela se culpabiliza, né? Então, enfim, isso é uma primeira situação que pode acontecer. A segunda situação que pode acontecer ela faz uma anorexia, né? Ou seja, ela come e provoca o vômito, né? E aí, esses sinais que essa criança vai apresentar, ela vai ver no dia a dia. Primeiro, criança não tem que ter área isolada dentro de casa. Se você não quer fazer a refeição com o seu filho, não quer sentar para comer com ele, porque criança tem que comer mais cedo, naquele horário você não tem fome, né? Porque principalmente nós que somos mães aqui, a gente acaba ficando envolvida com o serviço de casa, a gente acaba comendo mais tarde. Não tem problema. Essa criança tem que estar comendo sobre a tua vigilância. Ela tem que estar comendo num local onde você possa observar se ela está comendo tudo, porque ela pode fazer o quadro de uma bulimia, né, de simplesmente come e vomita, ou de uma anorexia, que ela simplesmente não quer comer, porque até você já me relatou uma experiência própria, né, Maura? De que você Sim. Não queria comer porque você não queria engordar. Exato, então, exato. Eu não comi, eu parei de comer. Exato. Enquanto eu era vítima... Ter quadril, culote, você não quer se tornar atraente, aí você faz um quadro de anorexia. Então, essa criança, a primeira coisa, ela tem que estar no local sob o cuidado do olhar
dos adultos que estão à volta dela. Segundo, essa mãe tem que perceber, esse pai, e às vezes eu gosto sempre de falar dos padrinhos, madrinhas, e tios, e vizinhos, que todos nós somos responsáveis por essa criança. Tolice achar que o problema é só do pai e da mãe. Você pode estar observando um problema aí com uma pessoa próxima, não necessariamente da sua família. E essa criança, por exemplo, ela tem criança que, biologicamente falando, ela come e vai para o banheiro supostamente evacuar. Isso é um fluxo orgânico normal. Então, só que essa criança que faz um processo de bulimia, principalmente potencializada por um abuso sexual, ela pode estar indo para o banheiro com o pretexto de evacuar e estar induzindo vômito, porque ela não quer realmente ficar formosa, né, como diria antigamente. Então, cabe aos responsáveis acompanhar o que está sendo feito nesse banheiro. Se for evacuar, tem que ter o que dentro do vaso? Tem que ter fezes. Sim. Então, de uma maneira muito suave, esse responsável tem que chegar e falar, não dá descarga não, porque hoje a descarga não está funcionando legal, deixa que eu dou. Vai lá e olha o que tem, porque esse transtorno psicológico, né, ele afeta todo o organismo, até mesmo a condição das fezes dessa criança. Então, um vaso que não tem fezes, essa criança pode estar induzindo vômito. Um banheiro trancado, essa criança pode estar provocando vômito. E outra, por exemplo, tem cachorro. Acontece muitas crianças que querem parar de comer para não se sentirem mais atraentes, elas acabam dando para o cachorrinho. E o prato vai estar sempre limpo. Escondendo embaixo da geladeira, né? E essa criança. Doutora Daniele, e a parte física da criança? E a parte física, que fica às claras? A criança ou vai ter um sobrepeso ou ela vai definhar. Como então, que fica essa parte? Não só a parte de medidas, né? Ou com excesso de medidas ou com redução de medidas. Uma dica que eu gosto de falar para todas as mãezinhas que vão lá no meu consultório é o seguinte: repare a dentição dessas crianças. Porque a criança que induz o vômito, ela tem perda do esmalte dentário por causa dos ácidos estomacais. Então, o dente fica um dente com pouco brilho. E eu não estou falando se é branco ou não é branco. Eu estou falando de brilho, de esmalte. Então, olha a língua dessa criança para ver se é uma língua com uma aparência de saudável. Perceba se essa criança está começando a não querer sair. Por quê? Ou porque ela está engordando muito e aquela roupinha já não fecha mais. E ela não quer que o adulto que está ao lado perceba, ou então ela está emagrecendo demais e não quer que as pessoas cheguem e perguntem: você está perdendo muito peso? Aí com isso ela bota 2 calças, 2 blusas, está mó calorão, ela coloca um moletom por cima. Então esses sinais, eles são indicativos do transtorno, e o transtorno é um indicativo de alguma alteração, que, por exemplo, saiu um estudo agora em 2015 que correlacionou o índice de mulheres obesas na sua fase adulta com um histórico de abuso sexual na infância. A gente está falando de um estudo de 2015, sim. Entendeu? Sim. Nós temos, né, doutora, e a todos vocês que estão aí observando, de que forma que a gente vai imaginar que essa compulsão alimentar e que todos esses transtornos alimentares possam estar envolvidos diretamente com uma criança que está sendo abusada. Então, eu vou convidar a doutora Kézia Tebet para dar uma continuidade nesses sinais, e a doutora Fernanda Fernandes pode também endossar à medida que a senhora ache necessário, doutora Fernanda, porque são muitas os sinais. E enquanto os pais e responsáveis podem perguntar, mas de que forma que eu vou saber? A compulsão alimentar também pode ser um sinal? Sim, Gal, a compulsão alimentar pode ser um sinal. A doutora Daniele acabou de dizer, é um dos sinais. Né? Então, a criança vai comer loucamente e vocês vão observar, pais e responsáveis, vai haver ou uma perda de peso, ou um sobrepeso. Aí nós vamos ter várias outras situações, né? Quando a criança fica fragilizada, ela vai ter perdas também. O cabelo vai cair, a unha, o dente, né? Tudo isso que a doutora Daniele relacionou. Doutora Kézia, a senhora poderia dar continuidade a esses sinais para que os pais e responsáveis possam ter essa compreensão do todo? Quando a gente fala da alimentação, é visível, né, doutora Kézia? Aquela criança que fica esmirradinha, mesmo... Agora, como que a família não vai perceber
que está calorão e aquela criança tá frio ou tá calor e ela tá agarrada nos casaquinhos, aumentando o volume do corpo para não aparecer que ela tá magrinha, na escola, enfim. Por favor, doutora Kézia. Boa noite a todos. Falando, são vários sinais. Então, número 1, a gente precisa entender que é mudança de comportamento. Então, o comportamento ficou diferente, porque assim, não adianta a gente, aproveitando até a pergunta da ouvinte, e não significa que toda criança que tem compulsão alimentar está sendo abusada, mas é um indicador, então a gente precisa prestar atenção. Porque é uma série de sinais e o alimento, geralmente, ele tem relação com a angústia. Então, ele é um compensador de angústia. É como se a gente comesse as nossas emoções. Eu não posso pôr para fora, eu coloco para dentro. Assim como erupções de pele, onde não se encontra um caminho na medicina, uma resposta. A erupção de pele pode falar de algo que está no limite de dentro para fora, está rompendo uma barreira. Então, a gente tem aí terapeutas que trabalham com essa questão também. A gente pode investigar. Então, assim, na psicanálise, o alimento, ele está ligado à antiga histeria, que a gente falava, que foi o primeiro objeto de estudo de Freud, que hoje se chama neurose de conversão. Quer dizer, a pessoa converte para o corpo, ela somatiza as questões dela, as dores, geralmente ligadas à sexualidade, tá? E também alimentos podem estar ligados à neurose de angústia. Então, volto a repetir numa linguagem mais simples, mais acessível, de que o alimento é um compensador de angústia. Então, ela pode sim estar comendo as emoções dela. Então, ela pode, uma criança que, como é mudança de comportamento, uma criança que comia bem, ela pode deixar de comer ou ela pode comer demais. Ela pode ficar no isolamento social, ela pode ter mudança de humor, agressividade, desconfiança, hipersexualização, fica uma criança erotizada ou completamente fechada, né? Então, o que a gente precisa prestar atenção é na mudança. Mas para a gente entender que se houve mudança, a gente precisa conhecer nossos filhos ou as crianças que nós cuidamos. Para isso, a gente precisa conviver com atenção. Já foi-se o tempo em que na humanidade, essa coisa do século XV, século XVI, a criança era considerada um ser sem alma, ela não era ouvida. E eu sempre digo, a criança precisa ser ouvida nas necessidades dela, né? Tudo que ela diz sentir não pode ser menosprezado. Eu vou dar um exemplo trivial. Uma criança que fica arrasada, chora muito porque estava jogando bola, a bola caiu lá no terreno do vizinho e sumiu. A criança chora uma coisa aparentemente banal. E a gente tão cheio de problema e, enfim, de afazeres, a gente diz assim, mas por que você está chorando por causa de uma bola? Ora essa, a bola é importante para aquela criança. É o significado do objeto para aquela criança. E criança tem angústias assim. As nossas angústias são outras. Então, são nessas pequenas coisas que nós vamos construindo o nosso relacionamento com o nosso filho. Ele vai entendendo ou não se ele pode contar com você. Ela ouve a minha angústia, ele ouve a minha angústia, eu tenho um porto seguro, eu tenho em quem confiar. Se eu não posso falar de uma bola, eu também não posso falar que estou sendo abusado sexualmente. Perfeito, doutora Kézia. Essa é exatamente a relação, a gente entra naquela história que a gente vem falando, enfatizando e batendo. A questão da confiança, a questão do amor, da identidade entre o responsável e a criança e o adolescente. Se ela não pode falar da bola, ela vai falar de um pai que tentou, que molestou, que a violentou, ou de alguém muito interessante na internet, que está dizendo que ela é linda, que ele é maravilhoso e que cria-se uma afeição. Minha gente, é muito duro, né, a gente perceber a fragilidade que é uma criança e um adolescente, o quanto que é um mundo, né, doutora Kézia, tão delicado, e que para se chegar à fortaleza na idade adulta, a gente precisa ter um cuidado imenso. E é nesse cuidado imenso, e pensando exatamente nessa idade adulta,
que muitas coisas dessa infância, né, doutora Kézia, estarão sendo relacionadas lá na idade adulta. Antes da gente passar para a idade adulta, eu queria saber se a doutora Fernanda gostaria de acrescentar alguma coisa na fala da doutora Kézia, que aí então, depois a gente vai partir. Sim. Sim. Eu achei a fala da doutora Kézia, assim, excepcional, né? Porque é isso mesmo, né? Essa questão de alteração de comportamento é muito normal, né? A criança abusada, ela não vai manter o mesmo comportamento, mas o comportamento anterior, se você não sabe, você não vai conseguir detectar que houve alteração de comportamento. E à frente do inquérito da Baleia Azul, eu percebi que os pais não conhecem seus filhos. Tinham crianças com automutilações em braços e pernas que não eram percebidos dentro de casa. Como que você vai ter um filho todo cortado em braço e perna e você não percebe que essa criança está ocupada? Né? Então, eu recebia muitas vezes essa demanda ou dos hospitais ou das escolas, né? Que volto a repetir, o papel fundamental das escolas, porque muitos pais acabam delegando a educação totalmente para a escola, né? Ou para babás, né? E aí, né, não conhecem seus filhos, não conversam, não dialogam. Então, se a criança for contar, é mais fácil até ela contar na escola, às vezes até para uma amiguinha, para uma professora que ela é mais próxima, né, ou até para babá do que para os próprios pais, né? Então, assim, todos juntos, né, atentos a esses sinais, não só a escola, né, como qualquer pessoa que fique com essa criança, né, que tente perceber essa alteração de sinais, né, porque da alteração de comportamento, esses sinais que principalmente, né, nas crianças abusadas, esse sinal é muito perceptível e ele é quase que imediato, né? Ela já começa aquela alteração, né? E só vai piorando, né? Então, se a criança fica reclusa, tem um comportamento antissocial, ela fica com depressão, às vezes até tendência a suicídio, né? Começa a frequentar a comunidade de suicídio, né? Então, assim, os pais têm que ficar um pouco mais atentos. A vigilância é imprescindível. E a escola, vamos... Sobre o casaquinho que às vezes coloca num tempo de Exatamente. verão. Acontece muito, às vezes eles estão se automutilando. Automutilando, eles não querem deixar, eles se cortam muito na barriga, na perna, em lugares que ficam escondidos. Então tem que doutora Kézia, vou lhe pedir para fazer uma ponte agora para a gente chegar até o Wallace. Tá. Essa ponte é exatamente, ocorre tudo isso com a criança. Pais e responsáveis, escola, porque somos todos responsáveis. Nós temos falado isso aqui e vamos massificar isso. Todas as crianças são de nossa responsabilidade. A criança do vizinho, a criança da escola, nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto professores ou não, nós temos que olhar por todas. Eu passei por 10 anos de violência e ninguém lutou por mim, ninguém gritou, ninguém tentou fazer alguma coisa. De que forma que a gente ainda pode estar vivenciando isso hoje? O problema do vizinho, da criança que está lá na outra casa, que não pertence à nossa família, precisa ser de nossa responsabilidade também. A Selma disse que vai ter que sair, lamentável a sua saída, Selma, mas agradecemos muito a sua permanência até agora. Um super beijo, Selma. Então, nós vamos transitar agora para a idade adulta. Como é que chega lá na idade adulta? Porque aí Oi? Quem falou comigo agora? Quem me chamou? Dani Soares. Sou eu. Sim. Então, a doutora Kézia vai explicar para a gente. A Dani quer falar. Oi, Dani, pode falar. Só para fazer um registro que a ex-presidente do CRN está ao vivo com a gente lá no YouTube, mandou um abraço a todos e ela coloca aqui que esse tema é extremamente relevante, né? E ela tem uma visão de conselho muito forte, né? Porque essas crianças acabam caindo na saúde pública, né? Para esses desdobramentos desses transtornos, né? Só para deixar aqui, Maura, o registro. Qual o nome dela? Da doutora Kátia Cardoso. Doutora Kátia Cardoso. Kátia. Kátia Cardoso, um beijo, obrigada por você estar participando aqui com a gente. Esse é um tema, olha, minha gente, esse nosso congresso, ele é uma grande aula, né? Isso aqui é um momento, assim, que vai ficar, assim, a gente vai guardar todo esse material vai ser desmembrado também, e é o momento da gente aprender. Empoderar os professores, sim, todos são responsáveis, sim, nós todos,
né? Então, a gente vai fazer agora essa ponte para sair dessa idade infantil, onde a gente viu os sinais, a gente viu o quanto que é possível a partir do momento que você conheça a sua criança. Como disse a doutora Fernanda, se você não conhece, você não sabe o que mudou, né? Se você não observa o tamanho do cabelo, você não vai saber se o cabelo foi cortado. São as coisas que nós mulheres, inclusive, às vezes exigimos que o marido observe, né? Eu mudei o tom do cabelo, eu cortei o cabelo. Se o sujeito não prestou atenção qual era o tamanho, ele não vai perceber que você fez alguma alteração. Isso aí é elementar quando convivemos juntos. E conviver junto com as crianças significa observar cada detalhe na criança. Doutora Késia, a criança que passa por toda a situação da violência, a criança que durante a sua infância ela não conseguiu resolver os seus traumas, ela não foi tratada adequadamente, que a gente vai estar falando disso agora, nessa saída da infância para a idade adulta. Eu já digo a vocês, pela minha experiência, que eu cheguei na minha idade adulta totalmente insegura, cheia de medos. E é óbvio, o que eu fiz? Procurei um parceiro e sofri a violência doméstica com esse parceiro. Doutora Késia vai nos dizer de que forma que essa caminhada chega para o Wallace pegar essa demanda e a gente conversar sobre essas consequências e sobre a forma de tratar. É possível a gente recomeçar. Sim. Doutora Késia? Então, muito en passant, quando a gente nasce, nós somos um só com a nossa mãe, é o nosso primeiro objeto de amor, né? A criança só vai reconhecer o outro e reconhecer a si mesmo, formar o seu eu com o seu desenvolvimento, né? Nessa primeira infância. Então, esse grande amor que é a mãe e o pai, volto a dizer que são funções, pode ser um avô, uma tia, quem cria essa criança, né? Então, ela aprende ali, tudo que ela aprende no nosso, digamos assim, a nossa socialização primária, ela deve ser feita dentro da família. Então, os conceitos de amor, de carinho, de segurança, de proteção, ela deve aprender em casa. Quando ela tem isso, quando ela tem essa estrutura, ela segue a vida, marcas todos vamos ter, né? Mas ela segue a vida de uma maneira mais saudável e ela vai refletir lá fora. É como se fosse assim, lá no nosso inconsciente, a gente entende que lá na sociedade, as coisas funcionam como eu conheço, como eu conheci na minha casa. Então, vou dar um exemplo prático. Se essa menina foi muito amada pelo seu pai, foi muito bem cuidada, foi respeitada por esse pai, ela não vai aceitar menos do que isso no relacionamento. Então, ficou aquele arquétipo da figura masculina para ela. O contrário é verdadeiro. Então, se foi uma criança abusada, não respeitada, não valorizada, não ouvida, quando ela se deparar com isso lá fora, e provavelmente o inconsciente dela vai procurar essa relação, por mais que ela negue verbalmente, por mais que a consciência dela diga que não quer esse relacionamento, é onde ela se reconhece. É como se fosse assim, sabe aqueles discursos de mulheres em relacionamentos abusivos? Diz assim, mas eu sofro, eu apanho, e isso e aquilo, mas eu não consigo sair dele, eu não sei por quê. É como se... Doutora Késia, posso lhe pedir, então, que seja essa nossa ponte agora, e convidando o Wallace Lima? Você pode dar continuidade, Wallace, a essa fala da doutora Késia? Olha, eu fico sempre impressionado quando ouço essas informações que vocês passam, né? Porque são muito duras até, né? A gente está com uma sociedade realmente doente mesmo, né? E eu penso sempre em termos de prevenção, né? Prevenção dos problemas e promoção da saúde, né? E a grande questão é que homens e mulheres foram educados de uma forma a não darem certo. A impressão que eu tenho é essa, né? Então, é uma educação sexual onde a mulher é reprimida, onde o homem é mais permitido, mas sempre numa lógica também desconectada de não expressar os sentimentos, né? Porque a grande questão é como a gente chegar nas causas. Meu trabalho todo é voltado para identificar as causas,
né? Porque assim, se a gente botar todo mundo na cadeia, né, e prender todo mundo, né, a gente vai ter que dobrar o número de prisões, porque as pessoas estão cada vez mais doentes e elas não vão mudar simplesmente com a punição, entendeu? A minha lógica não é punitiva. Claro que as pessoas devem responder judicialmente pelos danos causados, né? No entanto, se a gente não tiver um trabalho preventivo, né, de educação, né, sexual, né, das famílias, eu fico imaginando que uma situação dessa, com essa gravidade que já atingiu, né, da mesma forma que as crianças muitas vezes são obrigadas a se vacinarem, então as famílias deveriam passar por algum tipo de orientação sexual sobre essa questão da violência, entendeu? Deveria ter uma cartilha para os pais. Então, o pai, por exemplo, vai vacinar o filho, ele recebe uma cartilha, ele participa de uma aula sobre a questão da violência doméstica, né, sobre a questão da pedofilia, entendeu? Porque ali mesmo você vai trazendo elementos e vai ajudando pessoas que estão doentes, porque às vezes as pessoas que são abusadores, eles foram abusados também. E eles, exatamente por reterem essa informação, e eles reprimirem essa informação, eles vão projetar isso no futuro, entendeu? Então nós precisamos... Wallace, e dentro da sua experiência, Wallace, do tratar da saúde, utilizando todos o gigantesco conhecimento quântico, é possível, Wallace, sair de um trauma gigante como esse, que é a violência sexual, que é algo que ultrapassa o corpo, é uma violência na alma. De que forma, Wallace, que você trataria uma pessoa que chegasse hoje para você totalmente machucada, doída, na alma, né? Porque, como eu digo sempre, é além do corpo. E o teu tratamento, o trabalho que você executa, você consegue resgatar? É possível dizermos às pessoas que você vai ficar curada, você vai poder recomeçar a sua vida? O trabalho de cura é sempre um trabalho de autocura, entendeu? Nós precisamos empoderar as pessoas para que elas acreditem que elas podem ser curadas. Ninguém cura ninguém. Né? Então, a primeira coisa é dizer, ninguém cura ninguém. Agora, nós podemos entregar ferramentas para que as pessoas que estão em busca, né, de uma cura mais profunda, elas conseguem sim. Então, hoje você tem trabalhos como o renascimento, você tem técnicas como o Theta Healing, que vão nessas memórias mais profundas, né? O renascimento tem resultados fantásticos. O MDR, que é uma técnica que você faz giros oculares, toques, né? É uma formação para médicos e psicólogos, né? Então, você tem tratamentos onde você pode trabalhar também concomitantemente com outras práticas integrativas, com acupuntura, né? Porque normalmente essas pessoas estão muito bloqueadas energeticamente. Massagens, né? Tem massagens também que trabalham isso, massagem ayurvédica, tem massagens que trabalham esses pontos de traumas. Tem os óleos essenciais. Os óleos essenciais são uma coisa assim extraordinária, porque ele vai direto no cérebro límbico, no emocional da pessoa. Essa memória está lá, entendeu? Então você pode fazer um tratamento intensivo com óleos essenciais e você vai ajudando a tirar essa pessoa dessa dor, desse sofrimento interno, entendeu? Às vezes de culpa, porque às vezes a pessoa está também cheia de culpa aí, né? Então existem inúmeros recursos. A grande questão é, a gente precisa olhar para o ser humano. E aí precisamos olhar também sistemicamente. Então, um trabalho de constelação familiar é muito oportuno para também uma pessoa que viva isso, porque às vezes esse abuso ele vem acontecendo há inúmeras gerações, entendeu? Fala um pouquinho mais dessa constelação, para que as pessoas, porque as terapias integrativas, daqui a pouquinho a Dani vai ter como falar também. Orienta um pouquinho a constelação familiar. O que seria, Wallace? A constelação familiar é uma abordagem sistêmica trazida pelo alemão Bert Hellinger, que permite identificar onde é que estão os desequilíbrios, né? O Bert Hellinger estabeleceu o que ele chama de ordens do amor. Então, os relacionamentos, eles são as ordens saudáveis que estão por trás do relacionamento, é o amor. Então, quando essas ordens elas fogem à ordem do amor, né? Quando não há hierarquia nos relacionamentos, por exemplo,
O pai tem que estar no lugar do pai, a mãe tem que estar no lugar da mãe. Quando o filho está ocupando o lugar do pai, ou a filha no lugar da mãe, isso está fora de ordem, entendeu? Então, assim, existe o equilíbrio no dar, no receber, né? Então, existe o pertencimento, as pessoas querem pertencer. Por isso que tem que ter muito cuidado com o processo de exclusão, às vezes, dos pais, principalmente, né? Porque há uma relação direta de exclusão dos pais com dependência química, com violência, né? Ou seja, as cadeias estão cheias de jovens aí de pais excluídos, entendeu? Então, assim, se não olharmos sistemicamente para essas questões, nós vamos ficar atirando no pé, ou seja, vamos combater o sintoma, como a alopatia faz. Você combate o sintoma. Você pega a pessoa, bota na cadeia e pronto, né? E vai lá, aquela pessoa vai ficar mais doente do que era, quando sai dali ela está mais perturbada do que estava, o sistema familiar está mais perturbado ainda, entendeu? Então, se não tiver uma lógica sistêmica de tratar esse sistema que está, essa pessoa abusada, esse abusador, está denunciando um sistema que está em desarmonia, entende? Então, nós precisamos olhar para isso aí, que é exatamente a lógica de olhar para as causas, né? Porque se botar as pessoas na cadeia e resolvesse, o Brasil está aí com mais de 700 mil presos, né? E você vê o que está acontecendo, você está vendo, você criou um sistema de poder dentro da cadeia, as pessoas que entram na cadeia com um ladrão de galinha, ele volta um criminoso profissional, entendeu? Porque ele entra dentro de um sistema perverso, entendeu? Não existe nenhuma educação. Então, o que me parece é que nós precisamos trazer o Estado para uma responsabilidade, né, educacional, trazer a escola para essa responsabilidade, porque os pais estão precisando ser educados, os pais estão precisando de ajuda, eles não sabem nada sobre sexualidade, eles estão cheios de tabus, cheios de preconceito, de medos, e eles, em contrapartida, eles não sabem educar os seus filhos. Às vezes eles são os abusadores dos seus próprios filhos. E aí esses filhos vão aprender aonde? Que educação eles vão ter? Vão para a internet, entendeu? Então é um ciclo aí vicioso, né, de uma sociedade doente, com uma lógica punitiva, né? E aí a gente precisa olhar para o ser humano, né? Precisa olhar para esse ser humano que vem. Se a gente olha a história das mulheres, desde a Idade Média, que as mulheres são perseguidas, são maltratadas, foram queimadas, né? São milhões de mulheres. Então, a gente tem um resquício, né? O congresso que eu organizei agora, Sexualidade e Relacionamentos, né? Nós tratamos isso em algumas entrevistas. Então, resquícios ainda da Inquisição, né? Da mulher cabisbaixa, que olha para baixo. Se você vê, olha, até... Eu teve uma entrevista, uma das participantes do congresso, que ela me trouxe uma imagem interessante. Ela disse, olhe como que são as imagens de Nossa Senhora e das santas. É tudo mulher submissa, olhando para baixo. Não são mulheres empoderadas, entendeu? São mulheres para baixo e curvadas, né? Coitadas, aquela coisa, boazinhas, vocês estão ali para servir, não estão ali para ocupar o seu espaço. Então, essas distorções, né? A gente precisa trazer o empoderamento da mulher com equilíbrio, precisamos trazer o homem para contemplar o seu feminino também, é o equilíbrio do feminino e masculino no homem e na mulher. Então, é esse desequilíbrio que nós temos essa confusão na cabeça do homem, de que o masculino é ser violento, é ser grosseiro, é ser estúpido, entendeu? Então, essa discriminação de gênero, como a gente vive no nosso país, né? O público LGBT também sofre uma violência absurda. Os transexuais é um nível de violência absurda, um nível de desumanidade quase inimaginável para um país cristão. Você fica olhando assim e diz, meu Deus do céu, quanta desumanidade é essa, quanta barbárie é essa, entendeu? Então, nós precisamos olhar para isso. Se nós não olharmos para essa base doente, né, nós vamos ter, né, vamos encher as cadeias de pessoas e o problema só vai aumentar. É o que acontece com a alopatia. Você toma remédio para as pessoas, mas não olha para as causas. Aí o que acontece? Todo dia abre um hospital novo, todo dia abre uma nova farmácia. Então, e vai ter que tomar mais e mais remédios, né? Você não olha para as causas. Então, minha lógica é educativa. A gente tem que trazer o Estado, tem que trazer os gestores públicos para isso, os educadores, as escolas, entendeu? A sua fala faz uma conexão com o que a doutora Kézia Tebet posicionou, a criação dos filhos, o entendimento dos limites, a gente vem falando tudo isso, né? O amor, o reconhecimento do tipo de amor, o tipo de tempo. Falamos muito sempre, a quantidade do tempo dos responsáveis para com seus filhos tem que ser de qualidade, não a quantidade, né, doutora Kézia? Sim. Quer dar um alentozinho nas palavras
do Wallace, acho que é perfeito, né? A gente... Perfeito, colocar os lugares, uma coisa que ele pontuou muito importante, cada um no seu lugar, é importante estar tudo muito trocado, Importantíssimo. divertido. Estariam aí os limites, né, doutora Kézia? Os limites, Quando amar você... limites. Enfim. Quando você fala, doutora Kézia, da transgressão desse homem, viu, Wallace? A gente vem falando aqui nas outras lives. O Wallace vai precisar sair agora, porque ele tem outra live daqui a pouquinho. A gente vai estar agradecendo muito. O Wallace, dá um beijo aqui para todo mundo. Dá tempo de você mandar um beijão? Claro, com certeza. A gente, olha, foi esse agradecimento um imenso prazer participar desse evento aí. Parabéns, Maura, pela iniciativa. Parabéns a todas as participantes aqui, né? Que certamente vocês estão fazendo a diferença. Trazer essas questões à ordem do dia é mais do que essencial, né? Porque é trazendo essas dores, essas sombras que a gente pode encontrar caminhos, saídas, né? Então que essas informações possam depois serem compiladas e serem entregues a gestores públicos, né, que tenham sensibilidade, porque o que a gente está precisando é de uma reestruturação da educação do nosso país, né? Uma educação no nível mais de cidadania, ou seja, aumentar o nível de percepção de cidadania de homens e mulheres, né? E educação sexual precisamos sim, porque a sociedade está doente. Nós precisamos educar os pais, porque como é que esses pais vão educar seus filhos se eles são cheios de preconceito, de tabus, né? Então, eles muitas vezes eles são os agressores porque eles não têm nenhum preparo para isso. Sim, nós precisamos, né, ter realmente uma educação dos pais, porque os filhos vão ser educados por esses pais. Se os pais estão doentes, naturalmente vão educar o filho de uma forma doente. Então, uma boa noite para vocês. Parabéns aí pelo evento. Boa noite, Wallace. Também, na semana que vem, o Wallace está com a gente. Na semana que vem nós vamos estar com o nosso congresso contra a violência doméstica e a gente vai ter o prazer de ter o Wallace Lima de novo. E a gente vai dar essa continuidade com a não menos, a maravilhosa, que já participa aqui com a gente sempre, que é a nossa Daniela. Hoje nós temos duas Danis aqui, eu viro e mexo, eu falo li e lá. É a Daniela Bruno, da Vida Zen Terapias, e que tem um trabalho voltado para as terapias, todas essas, e mais ainda, né, as que o Wallace citou para a gente, todo esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo de cura, de tratamento, de possibilidades. Então, é claro que a gente necessita sempre de todo o acompanhamento psicológico, psicanalítico, né, psiquiatra, muitas vezes, mas a gente precisa também de todo um trabalho de terapia integrativa. E a Dani Bruno é uma especialista, e aí eu te chamo, Dani, para você dar um pouquinho da sua experiência aqui para a gente e o que é possível conquistarmos através das terapias integrativas. De que forma que a gente consegue limpar essa memória suja que uma criança carrega até a sua idade adulta, para não cometer os mesmos erros na idade adulta. Ou seja, quando eu digo os mesmos erros, nós carregamos essa malinha pesada e se nós não tirarmos esse peso das nossas costas, nós vamos arrumar companheiros abusivos, violentos e vamos de novo sofrer, né? Essa é uma experiência que eu passei, muitas pessoas, infelizmente, passam, muitas mulheres. Dani, com você, minha flor. Boa noite, queria agradecer o convite. Me sinto honrada de estar aqui nesse congresso com pessoas tão competentes. O Wallace saiu também. Vocês abordaram pontos muito importantes, né? A doutora Fernanda falou agora nesse isolamento da importância da gente, os pais responsáveis, redobrarem a vigilância, né, com relação às crianças. Também a questão dos responsáveis, tanto a doutora Daniela e a doutora Kézia falaram, dos responsáveis, eles observarem a mudança de comportamento. Isso é essencial também, né, até para identificar as causas e para começar um tratamento, né? É começar a observar a mudança de comportamento e procurar ajuda de um profissional qualificado. E o Wallace, ele falou assim da área que eu amo, que eu adoro, que são as terapias integrativas, que propiciam a gente trabalhar de forma integral, né? Equilibrar tanto o físico, o emocional, o mental daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. Que, como bem falou a doutora Kézia, se
aquele adulto passou por uma situação de abuso na infância, né? Então, se ele tem aquela memória, ele pode reproduzir também isso na adolescência, na vida adulta. E, no caso, né, se ele tem uma memória de rejeição, ele pode até tolerar ser rejeitado, né? Ele pode tolerar ser abusado novamente, né? Porque é aquilo que ele aprendeu quando ele era criança, é a noção que ele tem de afeto, né? E aí ele reproduz isso na vida adulta. Outra questão importante, né, que as terapias integrativas fazem, elas são utilizadas em conjunto, né, como complementar. Então, a gente complementa também, pode utilizar para complementar um tratamento psicológico, né, de um psicólogo, de um psicanalista, e para potencializar esse tratamento. Muitas vezes a gente chega na causa, mas o paciente, o cliente, ele não está preparado para falar, ou ele até mesmo apagou da memória, né? Ele era tão criança que deletou. Então, ele tem bloqueios, ele sofre, é vítima de abuso na vida adulta, ele sofre rejeição e está repetindo aquele padrão, está procurando sempre os mesmos parceiros, os mesmos companheiros, mas não sabe por quê. Então, essas terapias, eu trabalho muito com terapias energéticas, terapias quânticas, elas vão trabalhar todo esse corpo energético e, muitas vezes, podem trazer à tona, ajudar a potencializar, a trazer para o consciente que estava lá no inconsciente. Algumas terapias, elas trabalham um desbloqueio energético de memórias que, às vezes, o cliente nem percebe, como barras de Access, né? Você toca em 32 pontos da cabeça e você tira aquele peso, aquele bloqueio, né? Na verdade, o Access, ele trabalha com eliminação do trauma e do drama, mas sem a pessoa precisar reviver aquelas memórias, tá? Como bem falou o Wallace, eu trabalho também com aromaterapia. Eu acho a aromaterapia fantástica, muito rápida, para questões de ansiedade, para questões de medo, para questões de autoconfiança, assim. E a aromaterapia, ela funciona muito casada, muito bem quando tem terapia de fala, né? Então, ela também é uma terapia complementar. Terapias florais também ajudam, os florais trazem para o consciente, né? Todo aquele conteúdo de inconsciente e vai trabalhando todo aquele corpo energético, emocional, para que a pessoa traga para a consciência, mas de uma forma mais equilibrada, né? De uma forma mais suave. E tem as terapias corporais, que o Wallace falou também. Eu não trabalho com as terapias corporais, mas são muito importantes porque quando aquele indivíduo que passou pelo abuso na infância, né, ele pode ou repetir um comportamento de agressor ou se tornar vítima. E quando você começa a trabalhar aquele equilíbrio do masculino e feminino, que todos nós temos uma energia masculina e feminina, tanto o homem como a mulher, quando a gente começa a equilibrar isso, você também começa a trabalhar essa agressividade, né, do masculino, né, que é o masculino ferido, né, se foi um homem que sofreu abuso, né, então vamos trabalhar também essa parte, essa energia yin e yang nele. Então, as terapias integrativas, assim, elas trabalham de uma forma integral, propiciando esse equilíbrio. E eu gostaria de enfatizar toda a sua fala, porque eu sou adepta de todas essas terapias. E eu gostaria de dizer a todos, né, que possam estar assistindo, é possível recomeçar a vida? É possível encontrar a paz interior, a felicidade, o equilíbrio emocional, mental, espiritual. É possível. Eu utilizo as terapias integrativas a minha vida toda, desde que eu consegui entender esse movimento, também toda a parte da psicologia, da psicanálise, que quando a gente consegue associar e ter um pouquinho do conhecimento do que é a nossa mente, nós começamos a nos conhecer, né, Dani? E quando a gente começa a se conhecer, a gente toma conta de nós. Nós sabemos qual é o caminho. E o trabalho que a Dani faz é importantíssimo. É possível a gente compreender, né, tudo que acontece, toda essa maquininha que é gigante e totalmente delicada, né? Nós somos uma engrenagem muito perfeita. E é claro que uma dor que aconteceu lá na infância não fica no esquecimento. Vai esquecer que aconteceu quando é pequenininho. Não, vai estar dentro da gente e vai estar corroendo e mexendo e balançando a cada etapa da nossa vida. Dani,
dentro de todas as suas experiências, você acha que a pessoa que não quer procurar, ela está sofrida, mas ela tem vergonha de ir até você, de procurar uma terapia, de procurar a Kézia, por exemplo, a psicanálise ou a psicologia, o que você poderia dizer para essa pessoa que está assistindo a gente? Eu até compartilhei com você nesse final de semana, né? 1h eu fico recebendo, para vocês todos que estão aqui participando, eu recebo inúmeras mensagens a cada momento que acaba a live, de pessoas que foram vítimas e que estão tendo coragem de falar. E eu queria que você mandasse um recado, Dani, dentro de toda essa sua leveza do trabalho que você realiza. Quem está com medo? Faz o quê, Dani? Quem está com medo? Medo de chegar até você, medo de chegar até a Kézia. O que é possível? Então, primeiro vamos trabalhar esse medo, né? Vamos trabalhar esse medo, mas a gente pode trabalhar de uma forma sutil para encaminhar para a Kézia, porque as terapias integrativas não necessariamente precisam de fala. Então, eu vou equilibrar o físico, mental e espiritual, na mesa radiônica, por exemplo. E a pessoa não precisa falar. E aí depois ela vai se sentindo mais leve, entendeu? É aquela questão da cebola, né? Vamos por partes, vamos por camadas, até chegar no centro, e ela mesma vai, em um determinado momento, sentir necessidade de falar e de procurar um outro profissional para exteriorizar o que ela está sentindo. Ou ela vai se sentir mais leve e vai conseguir também levar a vida dela sem precisar falar, né? Mas, assim, se ela não quer tocar no assunto, né, que, assim, ela chega e fala, eu tenho muito medo, muito receio, eu estou com a minha vida complicada, né, tenho problemas de me relacionar, e aí a gente vai trabalhando isso energeticamente no campo, para liberar o campo dela, para que ela possa, no futuro, né, conseguir encarar de frente esse medo. E são várias sessões, né, que a pessoa vai passando. Ela pode fazer isso em grupo, existem terapias de grupos que você canaliza o corpo de dor, né? Então ela não precisa se identificar, são várias pessoas, né? Tipo assim, o alinhamento energético do fogo sagrado faz isso muito bem e libera aquele corpo de dor. E o Theta Healing também você pode fazer em grupo, pode fazer individual também, né? E aí ela vai limpando e trazendo para o consciente exatamente o que ela quer trabalhar e por que quer trabalhar. Exatamente o que o Wallace falou. São terapias que empoderam aquela pessoa, né? Tá trabalhando a autoconfiança, a autoestima. Sim. Dani, com isso ela tem condições de reprogramar toda a vida dela, né? Todos os desejos, as projeções futuras. E aí, minha gente, que é o milagre da vida. O milagre de quem sofreu, de quem chorou e de que hoje pode sorrir. Eu queria convidar a doutora Fernanda Fernandes, para falar um pouquinho, embora a gente vai ter, na semana que vem, a gente vai estar falando do tratamento do homem e da mulher da violência doméstica, mas a doutora Fernanda fala muito bem, Dani, quando você diz esse momentinho, e a Kézia também, né? A gente está nesse bate-papo que tudo é tão entrosado, de que forma, né, que acontece lá na delegacia, quando a doutora Fernanda prende o sujeito e quando percebe, doutora Fernanda, que não tem jeito, aquele sujeito não assume, a gente conversa muito sobre isso. Como é que é a sua experiência, doutora Fernanda? A gente vai tratar, nós temos quanto tempo? Deixa eu ver aqui. 5 minutos. Nós temos 5 minutos. Então, Kézia, você está tudo bem? Quer falar mais alguma coisa? Daniela, eu posso deixar a Fernanda? 1h é pouco. Só quero falar que amei a fala de todas. A Daniela, Bruno, perfect. É isso aí, é o lance do inconsciente, é isso que eu quero. Tinha muita coisa para falar, né? Mas tudo bem. O inconsciente diz que esquece, a gente recalca, joga lá no inconsciente. E não existe terapia certa, errada, boa, ruim. É a subjetividade. Então, como psicanalista, eu não posso nunca ir contra isso, porque é a subjetividade, é aquilo que encaixa comigo. Então, uma metodologia, uma abordagem que é bom para um, não é bom para outro, e um encaminha para outro. Perfeito, muito bom. Cada um somos um, né? Cada um somos um. Com suas individualidades, né? Doutora Fernanda, doutora Daniele, antes de passar para você, doutora Fernanda, posso me desculpar para a doutora Daniele fazer a sua conclusão final? Claro.
Daniele Suete. É só deixar aqui registrado, Maura, que experiências traumáticas assim, na infância, especialmente relacionadas à sexualidade, elas têm uma capacidade perturbadora, né, da personalidade, da autoimagem, da autoestima, e isso resulta no ciclo vital dela. E isso vai gerar alterações de percepção corporal, enfim. Então, isso vai acabar lá na saúde pública. E apenas 5%, pasmem, 5% relatam na idade adulta para os seus médicos e profissionais da saúde que estão lá na ponta, que tiveram experiências de abuso sexual na sua vida, da sua infância. Então, é um alerta. Eu acho que quem está pertinho tem que prestar atenção nos sinais para que a gente não tenha que gerar adultos traumatizados, não só pelo fluxo da saúde pública, né, que não dá vazão, né, mas também para nos proteger. Se a gente quer um mundo bacana, é a nossa criança que a gente tem que olhar. E Exatamente. se está difícil de olhar essa criança, a gente tem que realmente se unir, formarmos esse batalhão aqui de choque que nós somos, para a gente poder diminuir isso. Dani Bruno, você quer dar o último tchauzinho aqui, o último recadinho, aí depois Fernanda vai fechar essa noite abençoada, o qual eu já agradeço imensamente a Deus e a todas vocês. O meu recado é para pais responsáveis, educadores, procurem se orientar, né, se informar a respeito. E para o adulto, né, que passou por uma situação de abuso, para não se esquecer dele, entendeu? Tenha coragem, porque existe cura sim. Exato. Perfeito, doutora Dani. Dani Bruno, é tão verdadeiro que eu estou aqui, né? Eu estou aqui, tenho a capacidade de sorrir, tenho a capacidade de auxiliar e dar a mão. E a gente só consegue dar a mão quando a gente se sente forte. Sim. Então, é possível, tá? Para todo mundo que está aí assistindo. E agora a doutora Fernanda Fernandes, que fica cara a cara ali com a vítima e fica cara a cara também com o pedófilo, com o cyberpedófilo. Qual é o seu recadinho, doutora Fernanda? Bom, com relação ao pedófilo, a gente até abordou ontem, né, falando que ele não demonstra, em regra, menor arrependimento, né? E, em regra, até nega, né, ter ocorrido o abuso, né? Ter praticado o abuso. Né? Agora, eu acho interessante porque a gente ouve, depois desse congresso, desse painel de hoje, né, com inúmeras contribuições, né, a gente sabe que a vítima, né, ela é muito atingida, né, e a gente não tem esse olhar de prevenção, né, e nem de cura para a vítima. Né? O que a gente tem hoje é a polícia buscando reprimir o pedófilo, né? Punir o pedófilo. Mas e a vítima? Porque, assim, a minha preocupação enquanto delegada, quando eu recebo uma vítima dessa, é dar vontade de pegar, botar no colo, levar para casa e cuidar. Entendeu? Só que a gente não pode fazer isso. E quem vai fazer? Né? Essas terapias estão na rede pública? Né? Esse é meu questionamento. Quando a gente encaminha da polícia para o psicólogo, a gente visa um relatório psicológico dessa criança para embasar a investigação. Né? Mas, para além desse relatório, essa vítima, essa criança, essa adolescente, ela precisa ser tratada. Né? E aonde ela vai receber esse tratamento, se ela é uma pessoa que não tem recursos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar em política pública séria preventiva. Porque senão a gente já fica jogando gelo. Porque essa vítima que não foi tratada, né, ela vai ser vítima novamente mais para frente, como você foi, violência doméstica, né? E vítima de outros, né, enfim, outros crimes, aí às vezes até crimes bárbaros, né? Então, assim, a gente tem que começar a repensar, reconstruir, né, a nossa mentalidade, a nossa ação, né? Eu vejo que lá na delegacia, quando eu pego uma vítima, eu tento, né, colocar ela numa rede aí para um tratamento, mas eu tenho muita dificuldade, né? Tratamentos alternativos. Às vezes a vítima não foi, como a Kézia falou, não se adapta a um determinado tipo de tratamento, mas só tem aquele, e aí? Né? Como que faz? Ela desiste, ela vai para casa. Então a gente tem que começar a repensar, né, aí políticas públicas preventivas e educacionais, né? Porque como todos aqui falaram, você vê a fala de todas, foi unânime, né, que os pais precisam, né, educar em casa, porque a primeira educação vem em casa, mas esses pais não sabem. Então, como educar se eles não sabem? Né? Porque eles também
essa educação. É um círculo, né? Vira um círculo vicioso. E aí, pais mal educados, né, mal educados, que a gente diz assim, no sentido técnico da palavra, né? Vão educar de forma equivocada os filhos e por aí vai. Né? Só damos o que temos, né? Exatamente. A gente só dá o que tem. E aí, sabe, né? E aí, assim, pensar, né, com o que o Wallace falou em cartilhas, né? No momento de vacinação é interessante, porque a pessoa vai levar para vacinar.